Bom, vamos lá, né? A gente vai trabalhar hoje o texto 5, que é esse texto Homofobias Psicanalíticas da Psicologização do Édipo, que é um texto Quiné. Não sei se todos vocês conseguiram ler. É um texto que eu preciso confessar para vocês que eu não sou o fã número 1 do Quiné. Acho que ele tem uns vacilos teóricos meio complicados, mas esse texto dele está muito bom, muito interessante. Espero que vocês tenham lido, né? Alguma questão que queiram começar por ela? Alguma dúvida? Bom, é um texto fundamentalmente crítico à psicanálise, né? É uma crítica que como eu já disse para vocês, é uma crítica que precisa ser escutada e considerada pelos psicanalistas, porque isso realmente acontece, quer dizer, um tipo de comprometimento que a psicanálise pode vir a ter com uma moral, ou com, como ele diz aqui, com uma certa gestão do gozo através da moral ou dos discursos vigentes, isso o próprio Freud e Lacan já tinham sinalizado esse risco, né? Tanto do ponto de vista em Freud, quando ele vai se referir lá no mal-estar na cultura, né, a essa impossibilidade de você fazer um controle absoluto desse mal-estar, como com o Lacan nos 4 discursos, toda a crítica que o Lacan, vocês sabem que o Lacan, desde o começo da obra dele, foi muito crítico com relação à psicanálise vigente na época, né? Que quando o Lacan ainda não era o Lacan que nós conhecemos hoje, ali na década de 50 e até mesmo na década de 60, Lacan foi muito crítico com relação à psicanálise estabelecida, né? E ele acompanhou, inclusive, vários autores, como, por exemplo, as críticas que o Deleuze e o Guattari fizeram. O Guattari, inclusive, frequentou os seminários do Lacan, né? Inclusive, tem algumas intervenções dele em alguns seminários. Então, eu vou propor para vocês uma coisa que eu acho que quem já acompanha aqui os nossos estudos já me ouviu dizendo isso, mas não custa nada repetir, eu disse isso no nosso último encontro, de que a psicanálise, obviamente, não está imune aos seus comprometimentos ideológicos. Não só a psicanálise, como nenhum saber e nenhuma prática. Obviamente que eu imagino que vocês saibam, ou já saibam disso, de que o fato de um discurso se querer científico, vocês conhecem essa polêmica que está rolando entre a psicologia comportamental e a psicanálise, e o argumento dos comportamentais é que eles são científicos e, portanto, não têm comprometimentos ideológicos. E a psicanálise não seria científica, que, portanto, teria seus comprometimentos ideológicos. Como diz Lacan, os não tolos erram. E os comportamentais não se dão conta do comprometimento até o pescoço que eles têm com isso que o Quiné está chamando aqui de uma engenharia humana. Vou recomendar para vocês um texto do Foucault sobre o neoliberalismo, né, que é um texto que se chama O Nascimento da Biopolítica, que é um dos cursos dele do Collège de France. E nesse texto, quando Foucault está falando do neoliberalismo americano, ele, por exemplo, demonstra como a psicologia comportamental é exatamente fruto dessa lógica, dessa engenharia da eficiência, da eficácia e do neoliberalismo, especialmente o americano, né, que apareceu nos Estados Unidos. Não vou entrar nesse papo, porque é uma questão aí que não tem a ver com o nosso tema, mas é só para usar um Foucault aqui, porque o Foucault é um autor que nos ensina isso, né, de que nenhum saber consegue se desatrelar completamente de uma lógica do poder. Até porque tem uma relação, aí tem uma dialética, inclusive, entre o saber e o poder. Então, nenhum deles
nem tampouco a psicanálise, consegue nenhum tipo de saber, nenhum tipo de prática, inclusive a ciência, né? Não consegue escapar dos seus comprometimentos ideológicos, vamos dizer assim. Agora, o que permite o meu instrumento, vamos dizer assim, crítico-político, que eu vou propor para vocês, é esse, que isso, inclusive, é uma coisa que eu desenvolvi lá na minha tese. Foi que eu defendi minha tese em 2006, se eu não me engano, minha tese de doutorado, de que, aí vocês poderiam perguntar, como nenhum saber consegue não, não se descompromissar completamente dos seus engajamentos ideológicos e políticos, o que é que a gente faz? Né? Como é que a gente faz? Bom, o que eu proponho é o seguinte, é que a maneira como você pode ajuizar um saber não, obviamente, procurar o purismo ideológico, dizer que ele não tem nenhum compromisso, mas tentar ver se dentro do seu corpo teórico e da sua prática, como é que esse saber, quais são os instrumentos ou as possibilidades que esse saber tem de se interrogar e de se retirar ou se resolver, se sair, né, desses comprometimentos ideológicos. E acho assim, no meu juízo, no meu ajuizamento da psicanálise, eu acho que isso a psicanálise tem instrumental para fazer isso. Se faz, são outros 500. Se os psicanalistas fazem ou não fazem, aí são outros 500. Mas que a psicanálise tem um instrumental teórico, discursivo, prático, político, que permite fazer isso, tem. Pensar essas questões políticas e tal, como Freud fez isso, Lacan também. Tal. E o texto do Quineira é muito interessante porque ele mostra exatamente como é que você pode ser pego, né, num certo preconceito teórico, em nome da psicanálise ou em nome de uma certa formulação teórica da psicanálise, você ser capturado por uma lógica normativa na cultura. E é exatamente essa discussão sobre a homossexualidade que ele apresenta aqui. Né? Quer dizer, ele faz uma pergunta, ele faz uma afirmação que eu acho assim, achei muito boa, achei muito interessante e que acho que os psicanalistas precisam escutar. Aqui na página 192, não sei se vocês estão com o livro, lá no fim do terceiro parágrafo, onde assim começa, não foram os psicanalistas, não sei se vocês estão acompanhando, ele diz assim, e fazendo uma crítica à psicanálise, né? Esse um certo desengajamento político da psicanálise. Ele diz, não foram os psicanalistas, por exemplo, que promoveram. Não foram os psicanalistas, por exemplo, que promoveram as mudanças na sociedade contra a patologização e a discriminação derivadas do racismo sexual, e sim os movimentos sociais e os estudos da teoria de gênero. E, no entanto, a psicanálise de Freud e Lacan fornece todas as armas para isso. Até quando nós, analistas, ficaremos a reboque das mudanças contemporâneas de subjetividade e transformações dos sintomas? O sintoma aqui, vocês percebem que ele está escrevendo de maneira diferente, não é a mesma coisa do sintoma. Então, vejam bem, desde o semestre passado a gente está discutindo essa relação entre gênero e psicanálise, e desde o começo eu tenho dito algo parecido para vocês, né? De que os estudos de gênero convocam a psicanálise, convocaram e continuam convocando a psicanálise a tomar uma posição com essas questões contemporâneas. Então, daí a importância da gente não simplesmente recusar, por mais, como na aula passada, a gente encontre questões teóricas complicadas ou divergências teóricas ou conclusões ou discordâncias, ainda assim, por exemplo, as críticas que a Butler, por exemplo, faz, ou que os estudos de gênero fazem, não deixa, a gente não pode desconsiderar que eles fazem uma convocação importantíssima, política importantíssima à psicanálise. E isso tem promovido uma movimentação dentro da própria psicanálise. Né?
Alguém está perguntando alguma coisa aqui, o que é? Essa frase, Vitor, está aqui na página 192 do texto 5, texto do Quiné aqui sobre as homofobias psicanalíticas, tá? Você falou que está no último parágrafo dessa página, né? Não, é na página 192, no terceiro parágrafo. Tá? No fim do terceiro Ótimo, parágrafo. achei. Obrigado. Tá? O que a gente tem que considerar, se você pensa numa lógica discursiva, tanto em Lacan como em Foucault, você tem que considerar isso, de que, inevitavelmente, uma prática ou um saber, eles têm certos compromissos, inclusive, que têm a ver com as suas origens, certas condições de possibilidade históricas, políticas e econômicas e etc. Né? Não tem como muito você se escapar disso. E a psicanálise também, não tem como escapar disso. Tá? E, obviamente, a gente tem que considerar uma coisa que foi, inclusive, a gente deve isso a Lacan, de que a psicanálise ela se tornou uma ideologia dominante, especialmente na década de 50 e começo da década de 60. E a partir daí começou a ser criticada. Né? A psicanálise americana, e a gente, obviamente, os lacanianos fazem sempre. O Lacan começou fazendo essa crítica muito severa à psicologia do ego americana, né? A psicanálise estabelecida até então, denunciando exatamente os comprometimentos teóricos e ideológicos da psicanálise. Lacan foi muito severo com os americanos, com a psicologia do ego, e até mesmo com a turma lá dos pós-freudianos. Tanto é que foi expulso da IPA, né? Vocês conhecem a história. Em 64, ele foi, como ele mesmo diz, ele foi excomungado da IPA, porque fazia críticas não só teóricas, mas institucionais. E até hoje a IPA tem umas encrencas com o Lacan, né? O Lacan não é muito bem-vindo. Apesar de que a gente sabe que tem muita gente que já está estudando Lacan, inclusive dentro da IPA. Mas as críticas institucionais que Lacan faz, elas são absolutamente pertinentes, né? Que as instituições, esse texto que eu coloquei lá, uma passagem que o Quiné relembra, né? Que é um dos escritos de Lacan sobre a escola, é a proposição de 9 de outubro de 67, onde o Lacan está criando uma nova ideia de como fazer uma instituição que não seja uma instituição organizada em torno do um. Isso que o Quiné cita aqui e faz uma crítica, né? Essa ideia da instituição psicanalítica como tendo ou tentando, eu acho que o Lacan não conseguiu também, mas tentou, e acho que é possível, mas eu acho que as instituições lacanianas não conseguiram. E mesmo com o Lacan vivo, tanto é que o Lacan, não sei se vocês conhecem a história, o Lacan funda a École, que é a Escola Freudiana de Paris, em 64, né? Se eu não me engano. Foi exatamente quando ele foi excomungado. E em 80 ele dissolve a École, né? Porque ele achava que a dissolução que ele faz foi uma tentativa exatamente de fazer um tipo de descolagem dessas. É como se ele tivesse dado conta que tudo que ele estava criticando se repetiu na instituição dele. E aí ele fez a tal da dissolução. É uma medida importante para algumas instituições que, de alguma maneira, esse tipo de colagem se apresenta, então, às vezes é melhor dissolver do que insistir com isso. Né? O que Lacan fez, e em seguida fez uma fundação da Escola da Causa, né? Que é a segunda instituição lacaniana. E aí, em seguida, morreu. Morreu em 81. Mas veja bem, eu fiquei muito impressionado quando eu fui fazer o meu pós-doutorado lá em Paris, eu participei das atividades dali, e fiquei muito impressionado com a posição que o Melman ocupa ali, não sei se todo mundo sabe o que é ali, é a Associação Lacaniana Internacional, que se chamava, até uns 10 anos atrás, se eu não me engano,
se chamava Associação Freudiana Internacional. E há uns 10, não sei quanto tempo, mas em torno de uns 10 anos, eles resolveram mudar para a Associação Lacaniana Internacional. Então, se chama ALI. É uma internacional lacaniana, né? Lacan criticou tanto a internacional psicanalítica, a IPA, né? A IPA é a Associação Internacional de Psicanálise, americana, que o Jones era aí, a Melanie Klein, o Jones, essa turma, eram as grandes referências teóricas, etc. E hoje nós temos duas internacionais lacanianas, né? A gente tem a ALI e tem a Associação Mundial de Psicanálise, cuja referência é o Millet, Jacques Alain Millet, que também não sei se todo mundo conhece, que foi o genro de Lacan. Foi não, ainda é. Foi porque a mulher dele morreu, né? A filha do Lacan, a Judith Millet. Ele era casado com a Judith, que era filha do Lacan, e, portanto, era genro do Lacan, e herdou, inclusive, os direitos autorais da obra de Lacan. Então, tem toda uma polêmica em torno do Millet. Então, existem escolas lacanianas filiadas à Associação Mundial, assim, de tendência milleriana, e existem escolas mais ao gosto da Associação Lacaniana Internacional, cuja referência é o Melman. Eu estava dizendo para vocês que eu frequentei as atividades da Ali e fiquei muito impressionado com o lugar que o Melman ocupa, né? Porque o Melman, para vocês terem uma ideia, eu estava lá em janeiro do ano passado, né? Tive que sair de lá correndo por causa da pandemia, infelizmente, mas em janeiro eu estava lá no seminário de inverno e o Melman, o Ferencz e mais dois psicanalistas belgas, um homem e uma mulher, que eu não me lembro o nome, mais desconhecidos, estavam numa mesa. E aí o Ferencz, que é um cara muito bom, também falou, e depois o Melman começou a falar. E aí o Melman falou mais de uma hora. E o que é que aconteceu? Os dois outros psicanalistas ficaram sem falar, só falaram no debate, né? E isso foi tratado como se fosse uma coisa assim absolutamente natural. Quer dizer, o Melman falou, tomou o tempo de fala dos dois outros psicanalistas belgas, os caras vieram da Bélgica para falar. E tudo bem, ninguém reclamou, ninguém disse nada, porque era o Melman. Eu fiquei assim meio de boca aberta, olhando para aquilo, dizendo, porra, se acontecesse um negócio desse lá no Brasil, a turma caía de pau em cima do Melman. Eu estou só dando um exemplo de como eu acho que essas coisas, elas não são, às vezes elas são meio inevitáveis, né? Essa crítica aqui da ideia institucional, de como as instituições, as mesmas instituições lacanianas, por exemplo, se tornaram tanto quanto burocráticas, universitárias, às vezes, enfim, que tentam exatamente não ser, mas eu acho difícil não incorrer num problema dessa ordem. Oi, alguém quer falar? Léo, Oi. é muito provocativo esse tema, né? Eu queria saber o que você acha dessa história do Melman. É muito significativa e eu acho que não é excepcional. Você não acha que as instituições, em geral, têm um problema com o pai, não? Pois é, Márcio, esse é o problema da instituição, né? É claro que, por exemplo, uma figura como Lacan, se você teve uma convivência pessoal com Lacan, como, por exemplo, foi o caso do Melman, e a maioria dos caras que estavam lá, né? Eu me lembro que uma vez eu estava lá, eu fui para um seminário na sede da Ali, era um seminário menor, assim, e eu estava numa sala, era um auditóriozinho pequeno, que cabia o quê? 80 pessoas, no máximo, na sede da Ali. Então, assim, estava eu e essa turma toda, Melman, Ferencz, Chemamá, Lebrun, Henrique Porges, só a nata da psicanálise francesa, né? E a relação que esses caras têm com Lacan, e eu acho que isso faz uma diferença, por exemplo, para quem não estava lá na mesma posição que eles estavam, né?
Porque imagine você conviver com o Lacan, né? Você conviver com um gênio não é fácil. E esses caras todos, obviamente, tinham uma relação transferencial com o Lacan, e isso afeta a relação deles com a psicanálise. Ao ponto de eu achar que eles possam se achar mais lacaniano do que os outros, porque eu me lembro o Aurélio contando uma história de uma discussão que ele teve agora eu não me lembro se foi com o Safuan, ele discordando de uma coisa que o Lacan teria dito e tal, teoricamente, e aí, no meio da discussão, o Safuan olhou para ele e disse, não, mas eu estava lá. Quer dizer, é difícil você discutir com um argumento dessa ordem, né? Então, assim, é claro que é preciso você matar o pai e dispensar o pai, como diz Lacan, mas é preciso dispensar o pai contanto que você possa se servir dele, né? É a frase que o Lacan profere lá no Seminário 23. E se você tem o pai muito presente, como é o caso do Lacan lá em Paris, né, e para esses caras, eu acho que isso pode ficar um pouco mais difícil. Por mais que, obviamente, eu não estou dizendo que o Bellman, por exemplo, não é um grande psicanalista, uma grande referência, apesar de que um dos autores que fala mal da homossexualidade aqui é o próprio Bellman, né? Que ela não cita aqui, mas uma dessas frases é do Bellman. Que eu não digo que esses caras não têm essa preocupação de fazer da instituição uma coisa que não seja organizada em torno da figura do né? Que é esse o problema, que é o problema da psicologia das massas, né? Léo, só um comentário, não precisa ir tão longe, você não precisa ir para a França, né? A minha experiência com psicanálise é do Rio de Janeiro, né? Eu sou carioca e tenho alguma experiência nessa área. Me lembro nitidamente que as instituições lacanianas era muito difícil de distinguir do que era a IPA, né? Porque era uma espécie de... o termo eu não sei nem se é ruim mais, né? Mas já é tão comum chamar de igreja, né? Eram como se fossem pequenas igrejas, né? Pequenos feudos, cada um com o seu chefe. E, curiosamente, geralmente era um homem e um monte de mulher. Me lembro da do Argentina, do uruguaio, né? Não me lembro o nome agora, qual delas, mas tem um uruguaio, Vidal, eu acho, né? Eduardo Vidal, nem me lembro. Não, Eduardo Vidal. Tem um bocado dessas, né? E aí eu me pergunto se isso é inerente à questão institucional, se é inevitável, enfim, né? Se tem que ser assim mesmo, porque me parece muito a imitação de um modelo, e acaba sendo a imitação de um modelo que o próprio Lacan começou criticando. E aí vira uma reprodução de algo que era criticado originalmente, enfim, né? A gente acaba reproduzindo, né? Eu vou lhe recomendar, Márcio, a você e a todos os outros, que leiam esse texto que eu pus uma citação, que é a proposição de 9 de outubro de 67 sobre o psicanalista da escola, que vocês encontram lá nos outros escritos do Lacan. Tem os escritos e tem os outros escritos. A proposição está nos outros escritos. Eu vou recomendar que vocês leiam, porque essa proposição ela é uma tentativa de Lacan de teorizar sobre a instituição e de propor uma forma de como a instituição deve funcionar. E nesse texto, Lacan diz o seguinte, de que é inevitável que numa instituição exista o que ele chama de um gradus. Mas aí ele chama a atenção, um gradus o que é? É que existem pessoas que têm um percurso já um pouco mais longo, né? Já têm um percurso com a psicanálise, com a prática, com a clínica e etc. E existem outros que estão começando, por exemplo, numa instituição. E ele também sinaliza que é razoável que esse gradus implique em posições na instituição que são diferentes. Tanto é que o próprio Lacan propõe, né? O que ele chama duas nominações, que ele chama de AME, que é o analista membro da escola, e o AE, que é o analista da escola. O analista da escola são os analistas reconhecidos, que já são autorizados de si mesmo, como diz Lacan, porque ele também diz isso, né? Que o analista se autoriza de si mesmo. Não é por si mesmo, por sua conta e risco, é de si mesmo.
a partir do seu próprio trabalho, do seu próprio percurso com a psicanálise. Então, ele vai dizer isso, que existe inevitavelmente um grado. É claro que se tem uma pessoa que já estuda psicanálise há 30 anos, como é o meu caso, por exemplo, mais de 30 anos, e tem gente que está começando a estudar, é inevitável que numa instituição se estabeleçam grados e se estabeleça uma relação de transferência de trabalho e tal com essa pessoa que, por exemplo, profere o ensino. Entretanto, é preciso ter cuidado para que isso não se transforme numa hierarquia. E aí é que está o problema, né? Aí é que está o quiprocó. Porque aí Lacan vai também lembrar da história do sujeito suposto saber, né? De como o lugar de sujeito suposto saber é um lugar que é da ordem de uma suposição unicamente e que o analista não pode ocupar esse lugar, nem na análise, nem tampouco fora dela. Que os outros façam essa suposição é um tanto quanto inevitável, não é? As pessoas supõem que você tem um saber absurdo e absoluto e tal. Aí é meio inevitável, porque fica por conta de cada um. Mas é importante que o sujeito não se poste nesse lugar e não faça disso, na instituição, uma hierarquia, entende? Isso é que é complicado. Essa posição de mestria na instituição, que é muito complicado. Larissa, você quer falar isso? Eu ia fazer um comentário. Eu sei que não é a mesma coisa, mas acontece, por exemplo, com ser concludente, duas situações diferentes. Ser concludente, aí você faz uma cadeira lá do 7º semestre e você é a única concludente do pessoal do 7º. Concludente, você está no 11º, 12º, 13º semestre. Aquela situação para se graduar. Você não sabe exatamente da cadeira, você atrasou ela justamente porque é uma área da psicologia que você não gosta de entrar tanto. As pessoas pensam que você sabe, você fica ali na posição de organizar, as pessoas às vezes são mais novas do que você. Aconteceu comigo, eu tô fazendo 2 cadeiras do 7º, e eu já deveria ter me informado ano passado, mas a pandemia não deixou. Enfim, aí acontece, tipo, gente, eu não sei nada de RH, eu não sei, eu nem quero saber, eu apenas estou sendo aqui obrigada a aprender. E eles ficam tipo, mas você não acha que... E não, e você fica assim, querendo organizar, porque eu percebi que esse pessoal teve uma dificuldade muito grande de se organizar na pandemia, porém você não tem o saber que eles pensam que você tem. A outra situação é quando você está na análise, por exemplo, para mim, eu faço análise há muito tempo, desde criança, descobri depois que entrei na faculdade que a minha terapeuta era lacaniana. Aí, às vezes eu digo, olha, é um cu, desculpa o nome, pessoal, eu tô lendo, às vezes eu me identifico, às vezes é chato, às vezes me faz mal, às vezes me deixa muito ansiosa, que eu tô com problemas com ansiedade. E aí ela vai dizer, não, mas calma, você não precisa se identificar, cada caso, quando ela vem falar isso, eu não sinto que é numa posição de saber, tipo, ela sabe psicanálise, eu não sei, é uma posição de que ela tá ali para tentar realmente me acalmar, baixar minha bola, mas é difícil, porque eu sei que ela inclusive, de vez em quando vai na Unifor e tal, eu sei que ela é uma psicanalista de muitos anos, mas é uma questão de tentar separar. E é difícil, a gente sempre está em instituições que tem uma pessoa que sustenta tudo. Mesmo que seja, sei lá, uma instituição matriarcal, como, por exemplo, talvez seria algumas famílias ou algumas instituições, ainda tem um sujeito no topozinho de uma pirâmide. Será que isso é uma coisa tão arraigada culturalmente que a única maneira de a gente se defender é reconhecer que ela existe, que ela é inevitável e que a gente tem que tomar pequenas estratégias para tentar diminuir, sabendo que talvez não vai rolar? Às vezes reconhecer o problema e conviver com ele, né? Tipo, porque é complicado mesmo, eu entendo. Essa é uma questão profundamente clínica e política, o que tem a ver com essa frase que eu acho, inclusive numa intervenção que eu fiz lá naquele congresso que teve no Cariri, eu falei sobre isso, de que essa frase do Lacan que eu acabei de dizer aqui para o Márcio, que é essa frase que é preciso dispensar o pai contanto que possa se servir dele, é uma frase, no meu entender, profundamente clínica e política de Lacan. Porque o que a gente faz na análise é isso, que o sujeito vá conseguindo se livrar do pai, no sentido de que você vá fazendo essa separação e saindo dessa posição de sujeição. Veja como a Butler também tem a ver com isso. A Butler, eu disse para vocês que os primeiros capítulos daquele livro da Butler, que a gente trabalhou aqui, A Vida Psíquica do Poder, ela é
sem saber ou sabendo e sem declarar, ela é profundamente lacaniana. Porque ela sabe que existe uma relação na constituição do sujeito, uma relação de sujeição do sujeito ao outro. Só que essa sujeição não é a mesma coisa que um apassivamento. Entende? Não é uma passividade absoluta. Mas veja que na análise é mais ou menos isso que a gente tem que fazer. Quer dizer, você vai tendo que se livrar desse outro que ocupa essa condição, essa relação de saber, porque é isso que o Lacan diz isso lá nesse texto, na proposição. Lacan diz isso. O sujeito, ele é suposto, mas a gente não consegue supor outro sujeito. A gente sempre supõe que o saber está no outro, um outro que não propriamente um sujeito. Então, a nossa relação com o saber, ela é paranoica, não no sentido da paranoia psicose, mas a gente tem essa relação paranoica com o saber, de achar que tem um acúmulo do saber, de que a gente precisa saber e saber tudo, e tudo saber, né, a tal da tirania do saber que o Lacan vai dizer que o mundo moderno fundou. É exatamente contra essa tirania do saber que uma análise se estabelece. Eu estava falando isso ontem lá no seminário do RSI, né, de que o Lacan profere esse título, né, os não tolos erram. Todos nós somos tolos da estrutura, não tem como você escapar disso, porque você tem sempre um não saber na jogada. Você não tem como saber tudo. Mas você pode, obviamente, que essa relação paranoica com o saber que a gente tem, ela é estrutural, porque tem sempre um saber que você supõe ao outro, que como o saber não se sabe, né? Essa é uma lógica lacaniana interessante. Lacan diz assim, ele usa uma definição que o Freud dá do inconsciente, e diz assim, que Freud diz assim, o inconsciente é um saber que não se sabe. Mas o Lacan usa, obviamente essa frase quer dizer que é um saber que você não sabe que sabe. Mas o Lacan também usa essa frase para dizer que é um saber que não se, com SI, não se sabe. O saber não sabe de si. Não é? Por isso que Lacan diz que Deus é inconsciente. Por exemplo, quando ele diz um significante representa um sujeito para outro significante, ele quer dizer que esse significante, o S1, por exemplo, ele não sabe de si. Que o saber é o outro, é o S2. O significante, ele fica sem saber de si. Tem a ver com aquela história do paradoxo do Russell. Né? Quer dizer, é a história do catálogo dos catálogos. Não sei se vocês conhecem esse paradoxo. De você fazer paradoxo é você fazer um catálogo de tudo que existe no mundo, no real, né? E você consegue fazer esses catálogos. Mas aí, quando você termina, você fica faltando catalogar uma coisa, que são os próprios catálogos. Aí você tem que fazer um catálogo para catalogar os catálogos. Mas quando você termina, fica faltando catalogar esse catálogo que cataloga os outros catálogos, não entende? E aí você tem que fazer um outro. Não entendeu, Larissa? Por que um conjunto não contém a si mesmo? Conjunto de laranjas não é uma laranja. Famoso, entende? Então, o conjunto, ele não sabe de si, ele não se contém. É o paradoxo de Russell. Ele não contém a si próprio. Ele pode conter, por isso que não existe conjunto universal. Porque o conjunto universal, ele contém todos os outros conjuntos, mas não contém a si mesmo. Por isso que não existe conjunto universal, e Lacan trabalha muito com isso, né? Não existe universalidade universal do discurso. Não existe um discurso universal. Então, tem sempre um saber aí, que é exatamente esse saber de si, que o conjunto não contém, que o significante não significa a si mesmo, que fica desconhecido. Então, é exatamente por isso que a gente acha que esse saber que você não se sabe, que um outro sabe. E é por isso que você supõe ao outro essa possibilidade de saber. Essa é a relação que Lacan faz entre o S1 e o S2.
Por isso que o saber em Lacan é o S2. O S1 não é o saber. O S1 é o significante que representa um sujeito para outro significante. O outro é o S2. Por isso que o S2 é o saber, que você está sempre procurando esse saber no campo do outro, que é o S2. Professor. Oi, Beth. Oi. Isso me parece assim que isso diz também, como a gente estava falando, né, na questão da performatividade, Sim. Que justamente são essas maneiras, assim. Outro dia eu estava escutando o Parresiano, e uma professora lá da Federal de Pernambuco estava falando sobre isso, sobre esses rituais que, de certa maneira, vão performando, né, o sujeito. Sim. E aí o saber, né, a escola, por exemplo, esse modelo do infância, daquela pessoa que ainda não sabe dizer, né? Não sabe se dizer. Então, por exemplo, como criança, a gente não sabe se dizer, então tem alguém que diz da gente. E não só diz da gente, como ensina a gente também a dizer, né? Quer dizer, essa dependência. E eu acho que, de certa maneira, as instituições, para além da questão da própria burocracia, deixa de ser movimento para ser algo estruturado, né? A própria organização, ela exige uma estrutura que ela meio que amarra as coisas. E, para além disso, tem essa questão do próprio ritual mesmo, né? Eu achei muito interessante isso que ela trouxe, desse ritual que performa, né? E aí eu trabalho um pouco com Butler também, Foucault, que performa, que vai fazendo. Então, você se vincula, essa vinculação a uma instituição, ela tem a ver com a matrícula, né? Sim. Então, assim, né? Então, e aí você vai aprendendo a dizer, aprendendo a falar sobre aquele nicho, né? Aquele espaço, por exemplo, no caso, a psicanálise. E aí sempre vai ter um que vai, isso que você trouxe, né? Sempre tem um que vai saber mais do que o outro. Então, parece ser inevitável mesmo, assim, que haja essa hierarquização, né? A grande questão eu acho que você coloca muito bem, como que esse que coloca, como essas relações se dão, né? Como as relações de poder, aí acho que é bem Foucault, como essas relações de poder se dão dentro dessa instituição, seja ela qual for, né? Como ela vai se dar dentro dessa instituição, né? Eu acho... Se serão trocas, né? Se serão trocas de saberes, ou se serão imposições, né? Sempre, a igreja tem muito isso, né? A gente chega e, não, vem com isso, não, isso aqui, ó, sempre foi assim, não, aqui é desse jeito, né? Então, é muito interessante como que os outros e os novos passam maior aperto dentro das igrejas para poder conseguir alguma coisa, né? Algum espaço. Mas tem aquelas também que o poder já circula de uma forma diferente, né? E assim, eu acredito que são todas as instituições, tem uma outra maneira de lidar com o poder, né? Numa perspectiva positiva do poder e de que cada um tem um poder para contribuir, né? Seja ele de muito tempo ou de pouco tempo, sei lá, de saber, mas tem uma contribuição, talvez, a deixar ali, né? Claro, né? Você não pode achar, e essa é a ingenuidade de algumas instituições, achar que, porque não tem hierarquia, o poder não se apresenta. Entende? Isso é uma coisa complicada, porque as relações de poder sempre se apresentam. E é preciso ter cuidado com elas. Né? E numa instituição que tem a ver exatamente com esse sujeito suposto saber poder. Né? De alguma maneira, esse saber,
ele pode dar para alguém na instituição, alguns, esse lugar, né? E veja bem, assim, pela minha experiência institucional, de 2 instituições que foram dissolvidas, eu já participei, né? Participei de 3, 2 foram dissolvidas, as 2 últimas. A última, vocês sabem da história, que foi a invenção freudiana. Existe uma via de mão dupla, porque tanto pode ficar, por exemplo, essa posição de que alguns são postos nesse lugar de mestres, e que, portanto, são eles que ensinam, que trabalham, que etc, etc., como isso faz com que todos os outros não trabalhem. Entende? Esse é o problema também. Você tem uma instituição onde 1, 2 ou 4 sustentam a instituição e ninguém mais trabalha, fica só naquela posição de receber algo da ordem desse ensino e não se arriscam, entende? Isso pode acontecer também, porque esse é o problema da transferência, né? Seja a transferência de trabalho ou a transferência na análise. Porque na instituição o analista, ele de alguma maneira responde com o saber, na análise não. Na análise o analista não responde com o saber, né? Porque ele está num dispositivo próprio que lhe permite evitar esse tipo de coisa. Mas na instituição, não. Na instituição, você está fazendo o ensino. Então, você tem que responder com algum tipo de saber. Bom, nós não estamos na instituição, mas é mais ou menos isso que a gente está fazendo aqui, né? Tem um ensino que eu estou proferindo para vocês, por exemplo, e que, obviamente, isso me coloca numa posição, por exemplo, que é uma posição diferenciada de vocês. Mas nessa condição de quem ensina. Isso não pode me colocar, não deve me colocar numa posição de mestria de quem sabe tudo. De que tudo que eu disser, vocês vão aceitar, porque eu já sei que não é assim, né? Nem tem essa pretensão. Entende? Léo. Mas isso. Oi, Dimas. Isso é absolutamente fundamental, né, que você falou, porque a gente faz essas comparações, né, das instituições psicanalíticas ou outras com igreja, mas não pode ser igreja, né? É de outra ordem a coisa. O que eu ia falar tem muito a ver com o que você já introduziu, que né, depois de falar de instituições psicanalíticas e de igrejas, falar da universidade, né, que é uma outra estrutura que tem um potencial hierárquico muito grande, né? É uma fábrica de fazer mestre, e isso é perigosíssimo, né? Porque tira do aluno a condição de agente, né? De construção do seu saber, né? E, bom, nós, freirianos que somos, não podemos, em hipótese alguma, aceitar um negócio desses, né? O mestre é aquele que sabe. E eu estou me lembrando de uma palavra que é muito século XXI, né? É muito recente e tal, mas que é uma outra maneira das pessoas se articularem, se organizarem, que surgiu recentemente, né? Que é o coletivo, que pode ser hierárquico, pode não ser, pode ser centrado em alguém, pode não ser, mas ele é essencialmente coletivo, né? Essa ideia de um coletivo mesmo, né? De um conjunto, de um grupo de pessoas que se reúne, sabe-se lá por quê, por qual objetivo, mas que não precisa necessariamente ter um centro. É claro que é muito mais difícil de funcionar, porque a gente está acostumado com o centro, a gente está acostumado com faremos tudo que o mestre mandar, né? E no coletivo não é para ser assim, né? É divisão de tarefas, é outra postura, né? Geralmente eles são provisórios, né? Uma coisa que não é feita para durar muito, talvez justamente por isso, né? Por esse formato, quer dizer, ele tem uma missão, vamos dizer assim, né? Uma função, mas é um modo muito interessante de organização sem centro, né? Em princípio, sem pai, vamos chamar assim. O Lacan propôs uma coisa. O Lacan propôs uma coisa parecida, né, Márcio? Que foi o cartel. O cartel, eu não sei se todos conhecem a ideia, o cartel foi uma forma de estudo, de ensino, que Lacan propôs exatamente seguindo essa lógica, de que não tem mestre. É um pequeno grupo de 4 ou 5, não é? Ou 4 mais 1. Tem a história do mais 1, que esse mais 1, e aí tem toda uma polêmica se o mais 1 é uma pessoa, se é um lugar, se é uma função, enfim. Mas, de todo modo, assim, um pequeno grupo. De preferência, o cartel ele é proposto ou deve se organizar com pessoas que não se conhecem, porque a ideia de Lacan é essa, porque quebrar o que ele chama de cola, quer dizer, ele tem um texto chamado Decolagem,
que é descolagem, né? Que tem a ver com isso, porque a gente tem como é que a gente chama, as turmas, né? As curriolas, né? A gente tem aqui nas instituições, a gente tem aqueles com quem a gente tem mais afinidade, mais proximidade, mais as panelinhas, como a gente chama, né? Bom, a ideia na instituição é de quebrar essas panelinhas, né? Essas curriolas, e de preferência que o cartel seja feito por pessoas que não têm e não são da mesma curriola, não são da mesma paróquia, da mesma panelinha. E é muito interessante o cartel, é uma forma de ensino e que, obviamente, o cartel ele teria que ter um produto, né? Cada um teria que escrever alguma coisa ao fim, que ele duraria no máximo 2 anos, de 1 a 2 anos, e ao fim o cartel teria que apresentar o seu produto para a instituição, né? Então, é uma coisa parecida. Mas veja bem, isso é uma questão discursiva, entende? Se vocês conhecem os 4 discursos do Lacan, vão entender melhor isso, de que para Lacan isso é uma questão discursiva, que a gente não consegue se livrar dessas estruturas discursivas tão facilmente. A gente, obviamente, pode ficar divertido. Por exemplo, que uma instituição psicanalítica ela não pode ou não deve, como disse o Márcio, funcionar a partir de uma estrutura montada na lógica do discurso do mestre, nem tampouco na lógica do discurso universitário, né? Mesmo que isso seja, de uma certa maneira, inevitável, mas isso não pode ser fixo. Por exemplo, a universidade, Márcio, ela tem uma rigidez discursiva, porque o discurso universitário é fixo, não tem saída. É isso que você está dizendo, né? A relação com o saber é fixa, é o saber que comanda, é o S2 que comanda, e não tem mobilidade, né? Tem uma hierarquia, que são os títulos, ou você é mestre, doutor, graduado, é uma hierarquia que conta, você ganha mais na universidade quando você é doutor, por exemplo, né? Você sabe disso, tem uma hierarquia que é baseada nesse acúmulo do saber. E tem uma fé no saber, que o saber resolve as coisas, né? E dá conta do real. Quando a gente sabe que não dá, que o saber não dá conta do real. Então, não pode ser, a crítica que o Lacan fez à IPA, por exemplo, foi essa, de que a IPA tinha se tornado uma universidade, por mais que não fosse, nunca foi uma universidade formalmente falando, né? Porque não existe curso de graduação em psicanálise, vocês já perceberam isso, né? Muito curioso que seja a única coisa que não está na universidade. A psicanálise não está assim, né? Como graduação. Está de outra maneira, e é importante que esteja, mas não como uma graduação. Tem coisa pior do que curso de graduação de psicanálise, que são os cursos que Ontem mesmo eu recebi no WhatsApp um curso de formação em psicanálise que você paga R$ 1.800 e faz o curso em sei lá quanto tempo, 1 ano, 2 anos e tal. Que aí já é canalice, é de outra ordem. São os pastores lá da Igreja Universal que estão usando isso e fazendo curso de formação de psicanalista nas esquinas, né? E morrendo de ganhar dinheiro com isso. Botam na internet, isso aí a gente nem... É claro que é importante até considerar e discutir o porquê que isso é possível, né? Mas é de outra ordem também, é do campo da canalice. Não estou dizendo, não estou falando disso, estou falando do campo, vamos dizer assim, psicanalítico autorizado, né, e reconhecido. Então, a crítica de Lacan à IPA foi essa, de que a IPA se tornou uma grande universidade, né, com essa hierarquia e tal, e sem possibilidade de fazer crítica. Tanto é que eles assinaram embaixo da crítica do Lacan no momento em que expulsaram Lacan, né, que foi uma expulsão absolutamente política. Ninguém conseguia, teoricamente, refutar o que o Lacan estava propondo, teoricamente, clinicamente, e o ensino de Lacan sempre foi muito subversivo e muito crítico, a própria psicanálise estabelecida. Aí eles fizeram uma passagem ao ato político, que foi exatamente a expulsão de Lacan. E o Lacan
como se diz no cearense, não contou pipoca. Foi expulso e, na mesma hora, fundou uma instituição, que é a primeira instituição lacaniana do mundo, né, que foi a École, a Escola Freudiana de Paris. E, a partir daí, a psicanálise se dividiu, né, porque você tem, hoje em dia, uma linhagem lacaniana e uma outra linhagem não lacaniana. Mas, obviamente, que todo mundo sabe, não é puxando brasa para a nossa sardinha, mas todo mundo sabe que o ensino de Lacan e a transmissão de Lacan é muito mais pulsante e muito mais, e tomou conta e esse é um perigo, né, que ele não pode se tornar, que foi exatamente o que aconteceu, a crítica do Quinet, é que o ensino de Lacan também, da mesma maneira que a psicanálise americana se tornou dominante na década de 50 e 60, e depois a psicanálise perdeu essa dominância, até mesmo para as coisas comportamentais americanas, de maneira que hoje praticamente não existe psicanálise nos Estados Unidos. A psicanálise retorna, né, porque o que é recalcado retorna. Então, a psicanálise retorna nos Estados Unidos através exatamente dos estudos de gênero, das teorias políticas. Né? Tem muita gente estudando psicanálise no que é o Laclau, não? Quem é o... Não é o Laclau, não. É um outro autor da esquerda que chama a esquerda lacaniana. Quem é, rapaz? Não é o Laclau, não. Esqueci o nome do cara. Que hoje você tem uma esquerda, da mesma maneira que teve a esquerda freudiana, que era a turma, por exemplo, a escola de Frankfurt, os políticos lá, os freudo-marxistas e a escola de Frankfurt, etc. Hoje em dia você tem uma esquerda lacaniana. Por exemplo, o Zizek é o maior exemplo, né, o ícone dessa esquerda lacaniana, o mais conhecido no mundo todo é o Zizek, o Laclau, o Mouffe, a própria Butler, né, estuda e trabalha com Lacan, e vários autores que, mesmo não sendo lacanianos no sentido tradicional do termo, né, de trabalhar com a psicanálise, ou serem psicanalistas, por exemplo, o Zizek também, apesar de ter a formação, ele não clinica. Então, você tem uma série de autores que a psicanálise hoje tem uma entrada muito maior na teoria política, na crítica política e tal. Né? Então, retornou por aí. Né? Hoje, nos últimos 20 anos, não existe, desde a década de 90, né? Mas, para não errar em termos de intensidade, não tem nenhuma discussão política séria hoje no campo da crítica política e tal, emancipatória e etc., que a psicanálise não esteja presente. Nenhuma. Né? Nós estamos falando da política séria, das críticas políticas sérias, né? Especialmente Lacan. Desde a escola de Frankfurt até Zizek e essa esquerda lacaniana. Né? Jorge Alemán, lembrei o nome do autor, o Alemán, que apesar do nome, é argentino, né? que dá esse nome de esquerda lacaniana. Né? Bom, eu já me perdi um pouco, não sei por que eu estava falando Léo, isso. Eu não sei se a ideia é a gente trabalhar esse texto em outro encontro, ou se vai ser só aqui, mas tem que falar dessa patada que ele dá nos psicanalistas, né? Exatamente. Essa questão da homossexualidade toda, né? Quer dizer, a psicanálise é profundamente revolucionária. Já os psicanalistas... Pois é. Como é que pode a psicanálise ser profundamente revolucionária e os psicanalistas serem tão conservadores? Não tem uma contradição aí, não? Tem, como sempre, né? Tem sempre uma contradição em todos os discursos e práticas. Agora, eu acho que isso tem a ver com um certo discurso hegemônico de uma época e uma posição, apesar de que a gente também precisa dizer que isso tem a ver com a análise de cada um. Né? Porque, como eu disse, é claro que a psicanálise não tem como, e os psicanalistas também não tem como escapar muito de algum comprometimento. Mas é importante que esses comprometimentos eles sejam interrogados em algum momento, que é exatamente isso que eu estava dizendo para vocês, de que é, por exemplo, que os estudos de gênero, porque mesmo que Lacan já tenha feito isso, Lacan já fez isso de uma certa maneira,
mas não com a mesma intensidade, da mesma forma que os estudos de gênero vieram fazer a partir de agora. Entende? Que tem a ver também com todo esse movimento do século XXI, como disse o Márcio. Né? Mas, veja bem, você pode, por exemplo, incorrer num preconceito teórico, como essa ideia dessa patologização da homossexualidade, que ele critica tanto aqui, né? Da ideia de que a homossexualidade é perversão, que Lacan, por mais que em determinado momento, ali pelos seminários 5, seminário 4, 5, 6, ele colocou no campo das perversões, mas ele sempre falou que existem homossexualidades, não existe uma só. Né? Quer dizer, ele não está dizendo que todo homossexual é perverso. Não é isso. E a gente corre o risco de entender ou escutar as coisas dessa maneira, porque foi assim que foi colocado, teoricamente, pela psicanálise, né? Que a homossexualidade estava no campo das perversões porque fazia um desmentido da diferença sexual. Né? Se você considerar que a diferença sexual seria anatômica, até faz sentido, do ponto de vista teórico. Né? Mas a gente sabe que a diferença sexual é real, ela não é anatômica. Você pode dizer que Freud pisou na bola com isso? Tudo bem, mas a gente também tem que dar um desconto para o Freud. Né? O Freud estava ali falando dessas coisas e não tinha lógica. Mesmo que ele tenha ficado um tanto quanto preso na anatomia, ainda assim ele tentou se sair, porque, por exemplo, o conceito de falo não é a mesma coisa que pênis, né? E ele mesmo deu uma saída dessa anatomia, mas, claro que um certo aprisionamento a esse empiricismo edípico e anatômico do Freud ajudou nessa história. Né? Então, veja bem... Nietzsche também, né? O Nietzsche era misógino até umas horas. Né? Mas o Quiné lembra aqui exatamente as intervenções do Freud, por exemplo, dizendo que, recusando essa ideia de que a homossexualidade seria uma perversão e que precisaria ser curada. Por exemplo, o Freud, vocês lembram da famosa carta do Freud para a mãe de um filho homossexual? Né? Que ele coloca as coisas nesses termos, é famosa essa frase. E veja que as instituições psicanalíticas, durante muito tempo, não aceitavam homossexuais. Eu conheço uma história que eu não vou contar o santo, obviamente, porque é uma história antiga, mas conheço a história de uma pessoa ali pela década de 80 que foi fazer uma formação numa dessas instituições oficiais e que foi recomendado. Ele era homossexual, mas não declarou, mas era, vamos dizer assim, visível que ele era homossexual, e foi recomendado a ele que ele se casasse. Vejam só, se casasse assim com uma mulher, né? Obviamente, ele era um homem, ele se tratava de um homem, né? Na instituição. Vejam só, né? Da mesma forma que a instituição não aceitava homossexuais, também não aceitava psicólogos. As instituições não aceitavam psicólogos. A IPA, né? As instituições lacanianas, não. Mas a IPA não aceitava psicólogos. Foram aceitar psicólogos a partir fim da década de 80, quando as instituições lacanianas começaram a ficar mais variadas e se intensificar, e eles perceberam que estavam perdendo mercado. Né? Então, teve essa... Né, professor? Como é que é? Parece um sacerdote, né? Pois é. Né? Só psiquiatra, né? Mas o Foucault já fazia essa comparação. Lá semestre passado, foi semestre passado que a gente começou vendo, foi? A história da sexualidade, o Foucault falava que a terapia parecia uma relação de, como é o nome que os católicos fazem? A confidência, isso, que só diferencia não estar de joelhos, mas, assim, fica dentro daquela bichazinha que tem uma divisória, você não olha para o padre não olha para você e você fica de joelhos. Na terapia, você fica de costas no divã,
Mas, assim, a posição ali, ele comenta a semelhança, né? O Foucault ele vai falar da prática da confissão como sendo uma prática que estabeleceu uma relação entre a fala, a verdade e o sexo. Ele vai dizer que é uma condição de possibilidade da psicanálise, né? Quer dizer, o que ele está dizendo é que essa relação entre fala, verdade e sexo, ela primeiro foi estabelecida não pela psicanálise, mas pelo cristianismo. Bom, é isso que faz, obviamente, que os psicanalistas ficam de orelha em pé com Foucault, mas é isso que faz com que o Foucault compare a psicanálise à prática da confissão. Eu, obviamente, particularmente, não concordo com isso, apesar de entender o que ele diz no sentido de que é uma condição de possibilidade da psicanálise, mas veja que a relação com a verdade, com o saber e com o sexo é de outra ordem. É porque a verdade, como diz Lacan, a verdade fala, mas não toda. Então, não existe essa relação de uma verdade, de um saber toda a verdade, por exemplo. Então, é uma outra relação com o saber. E também a psicanálise não é uma direção da consciência, como é a confissão, né? As práticas da confissão. Mas, enfim, é importante não simplesmente recusar, mas é importante a gente entender o que é que isso pode servir, por exemplo, para pensar as próprias condições de possibilidade da psicanálise. Okay? Leonardo. Oi. Não, eu queria comentar 2 pontos aí, se eu não for te interromper. Não, pode comentar. Um é dessa coisa da análise leiga, né? Assim, de que apesar de que institucionalmente não era aceitado que o psicólogo, por exemplo, atendesse, desde Freud já se tinha uma discussão acerca dessa questão da análise leiga, né? Assim, isso era posto em debate, isso era posto em questão. Uhum. E a questão da homossexualidade, ela sempre foi renegada a um plano sigiloso, né? Assim, usar esse significante que é bastante caro, a questão da homossexualidade. Que era uma discussão muito mais interna e ela se dava num plano muito mais intimista, né? Assim, das grandes autoridades da psicanálise, a ponto de hoje a Rudinesco, o Bulamar, né? Esse pessoal que faz essa crítica à IPA, pensar a institucionalização dessa regra, né? De não formação analítica de homossexuais. Aí eu ia até indicar esse livro aqui, eu não sei se você conhece o Bulamar, ele trabalha com o Cooperman, ele fez mestrado com o Cooperman, o nome do livro é História de uma Regra Não Escrita, a proscrição da homossexualidade masculina no movimento psicanalítico. Interessante. E aí, bate uma foto, Alan, bate uma foto e bota lá no grupo para a gente ir. Mando sim. Eu posso mandar a dissertação dele, é o mesmo texto da dissertação dele que ele publicou como livro. E aí aqui ele vai discutir justamente que a partir de 1901, naquela circulação de cartas ali entre Freud e o Otto Rank, né, que foi assinada pelo Freud e o Otto Rank, respondendo cartas do Jones a respeito do posicionamento deles sobre a aceitação de candidatos homossexuais, a formação analítica pela IPA. E o Jones já dá a entender que, por ele, recusava o candidato por ser homossexual, e o Freud e o Rank vão se posicionar claramente que isso não deve ser um critério, né, para admissão na IPA, mas o Abraham, já representando a escola tem a escola de Berlim e a escola de Viena, né? Aí a escola de Viena a escola de Berlim representada pelo Abraham, se posiciona que, na verdade, sim, eles acreditam que deve ser um critério que os candidatos homossexuais não devam ser aceitos, e aí esse debate rolou internamente ali por cartas, né? E aí, no fim das contas, a vontade do próprio Freud, que foi quem fundou a psicanálise, ela não prevaleceu, e aí a ideia de que a homossexualidade deve sim ser um critério foi o que acabou prevalecendo, né? Aí a gente tem essa criação dessa regra não escrita, que passou a vigorar, e que aí o próprio Quinet depois vai discutir junto com o Marco Antônio nesse livro aqui, aí aqui eu acho que vocês conhecem, né? As homossexualidades na psicanálise, na história de sua despatologização, e aí eles vão trazer que até hoje, nas escolas, a gente sente os efeitos, né, dessa regra, que nunca existiu de forma escrita, como uma determinante, mas que
você sente os efeitos dela até hoje, né? Na proscrição, nas publicações, nas discussões psicanalíticas relacionadas com a questão da homossexualidade. Então, era mais comentar isso, assim, você está falando da institucionalização, e pensar que a homossexualidade ela já estava nesse processo de fundação da IPA como algo que era discutido, inclusive, pelo próprio Freud, né? Eu acho que eu mandei essa tese para o senhor. Eu conheço essa tese também, Alan. É muito bacana até. Sim, é muito boa. Semestre passado, se eu não me engano. Mas aí não deve ter, né? Manda o Alan no grupo. É bem interessante essa tese desse rapaz. Sim. Legal para a gente, sim, assim... Comentaram aqui no chat dizendo que parece uma lavagem de roupa, mas na verdade não, assim, na verdade é nessa perspectiva de uma crítica à psicanálise e a esse processo de institucionalização de uma discriminação, né, assim, de pensar que a questão do racismo e a questão da homofobia, ela já está na base de formação da psicanálise enquanto internacional, né, já desde ali a fundação, ela já vinha como se apresentando ali entre os psicanalistas, e isso tem repercussões até hoje. Então, na verdade, ele faz esse levantamento e ele traz documentos que comprovam que essa discussão, na verdade, já circulava na época, né? É bem interessante, na verdade. E eu acho que é interar, né? Eu acho que é bom a gente entender o percurso aí de algumas coisas que foram estabelecidas e foram, né, feitas anteriormente, até para a gente percussar de outra forma, né, por aqui. Eu acho que é importante. Eu vou recomendar para vocês um outro livro também, viu, Alan? Não sei se você conhece, que é o livro do Alush, que se chama A Sombra do Teu Cão, que é sobre o lesbianismo, por exemplo. É um livro que eu recomendo para vocês, porque ele tem um capítulo muito interessante, que ele faz uma apreciação do atendimento que Freud faz à jovem homossexual. Pronto, é esse aí. Eu não sei se você já leu, mas tem um capítulo dele que é sensacional. Ele faz uma apreciação do Freud, do atendimento clínico que o Freud faz à jovem homossexual. Não sei se vocês conhecem o caso do Freud. Se não conhecem o caso, eu recomendo que leiam. Agora, o problema é que agora eu não me lembro como é o nome. Esses casos clínicos têm um nome específico, né? A gente fica chamando de jovem homossexual para lá e para cá, aí tem um títulozinho que eu não sei qual é o título exato. E é muito interessante porque o Alush, que é um autor muito interessante, eu recomendo um outro livro dele também. Professor, o nome do texto é sobre a psicogênese de um caso de homossexualidade feminina, é de 1920. Ótimo. Então, põe lá no grupo, pessoal. Porque tem todo esse nomezinho oficial que a gente não lembra. E ele faz um comparativo muito interessante da relação do Freud, ou melhor, da relação da jovem homossexual, porque o caso era uma triangulação entre a jovem homossexual, uma mulher, que ele chamava de cocote, né, que é uma dama da noite, uma prostituta de luxo, vamos dizer assim, né, que essa menina se apaixonou por essa mulher e fazia um tipo de cortejo masculino, né, a essa mulher. E tinha o pai dela, né, que o pai dela, que obviamente, inclusive, não sei se era amigo do Freud, mas pelo menos conhecido do Freud, e levou exatamente a jovem homossexual para o Freud atender. E o Freud ficou exatamente vendo essa relação triangular que havia entre a dama, que ficou conhecida como a dama, né, a moça, a jovem homossexual, a dama e o pai. Que, inclusive, na transferência, o Freud se coloca como se ela tivesse o colocado no lugar do pai, né? E o Alush faz um comentário muito curioso, que era exatamente o fato de que o que fez com que o Freud fracassasse com a jovem homossexual, porque não foi um caso que não deu certo, e o Freud termina fazendo uma coisa que ele sempre disse que não deve fazer, que é ele encaminha a jovem homossexual para uma analista mulher. Não é? Veja que isso, do ponto de vista clínico, não faz sentido. Porque essa coisa, é claro que quando a pessoa vai procurar um analista, até de alguma maneira, né,
diz, eu quero homem, quero mulher e tal, isso para a psicanálise ou para a posição do analista não deve fazer diferença. Mas o Freud faz essa recomendação, né? Ele diz, talvez com a mulher ela pudesse encaminhar a análise melhor do que comigo e tal. E o Alush faz um comentário que é como se ele dissesse o que estava recalcado nessa cena para Freud, é a relação do Freud com a homossexualidade de Ana Freud. Né? Veja bem, um ícone da institucionalização pós-freudiana, que foi Ana Freud, que tinha lá as brigas com a escola de Melanie Klein. Obviamente que Melanie Klein é muito melhor do que Ana Freud, né? Mas o Lacan é absolutamente destitutivo com Ana Freud, chama ela de cocô de mosca. E a Ana Freud, e o Freud faz uma coisa parecida com a Ana Freud, porque você sabe que o Freud começou a atender a Ana Freud, né? Começou a fazer a análise dela. E depois encaminha a Ana Freud para ninguém menos do que Lu André Salomé. A Lu Salomé, o homem olhava para ela e ficava apaixonado, entende? Tem um filme, não sei se vocês assistiram, né? O Nietzsche ficou maluco por ela, né? O Freud também. Então, é uma mulher exuberante, linda, inteligente e tal. E aí, porra, como é que você não se apaixona por uma mulher dessa, né? Aí o Freud... Gente, não tô entendendo mais nada. O Freud encaminhou primeiro que ele analisou a filha dele, que eu não entendi isso. Mas aí depois ele viu que não deu certo, encaminhou para uma pessoa que se apaixonou por ela, sendo que ela era lésbica. É isso? Não. Parece uma novela. A Ana era lésbica. A Ana Freud. Né? É um capítulo também, como disse o Alain, proscrito, ninguém fala disso, né? Mas é o que se sabe. E também o que o Alush tenta mostrar é que tem uma triangulação entre Freud, Ana e Lu Salomé. Da mesma maneira que havia uma triangulação entre a jovem homossexual, o pai e a dama, né? Imagina, uma dama, uma prostituta de luxo deve ser uma mulher exuberante também, né? E tal, enfim, leiam o livro do Alush, que é muito interessante. Tem um outro livro do Alush que eu também recomendo para vocês, que se chama Psicanálise, uma erotologia de passagem. Não sei se vocês encontram por aí fácil. E Lu André Salomé. Enfim. Era uma moça. Ele encaminhou a filha dele para uma mulher psicanalista, foi isso? A Lu Salomé é uma mulher. Agora faz mais sentido. Pronto. Agora tudo faz muito mais sentido. A Lu Salomé não era uma mulher, a Lu Salomé era a mulher, né? Um dos que ela se apaixonou foi o Hilke, né? Inclusive, eu gosto muito tenho orgulho dele ter conseguido essa façanha. Assim. Pois é. O interessante nessa história... Desculpa, Márcio, pode falar. Não, pode falar. Não, eu ia só comentar que o interessante dessa história toda da Ana Freud é que ela também encampou uma defesa da homossexualidade como um critério, né, para a não formação analítica. Ela, junto com Ernest Jones, eram quem encampavam essa posição, né, da psicanálise recusar a homossexualidade. Que ironia, né? Isso, a Ana Freud, ela? Isso, a Ana Freud, junto com o Jones. Bom, gente, não existem homossexuais bolsonarianos, negros bolsonarianos. É a tal da contradição, viu, Márcio? Que você se referia. Márcio, deixa eu só... Me lembrei de uma coisa a respeito da tua pergunta sobre a contradição, que eu acho que essa contradição ela tem uma origem, uma fonte, que é os 3 ensaios. Se vocês lerem os 3 ensaios, eu vou dizer isso rapidamente, a leitura fica por conta de vocês. Freud tem uma posição contraditória, antinômica, vamos dizer assim, nos 3 ensaios, porque ao mesmo tempo que é o texto onde ele vai dizer que a sexualidade e a pulsão são perversas, do ponto de vista estrutural, e não da perversão como estrutura, como tipo clínico, da mesma maneira que ele vai dizer que a sexualidade é perversa e que, portanto, só isso já deveria indicar que a psicanálise
não poderia se submeter a uma normatização moral da sexualidade. Por outro lado, o Freud termina tendo uma posição contraditória, meio ambígua, porque ele termina incorrendo na ideia do ideal fálico. Não é nem do ideal fálico, é do ideal genital. Né? A história da genitalização, da genitalidade, da sexualidade. Veja que isso é um ideal profundamente criticado por Lacan. Professor... O Lacan vai fazer críticas severas aos ideais da psicanálise, se eu não me engano, lá pelo seminário 1 ou 2, se eu não me engano, que ele fala os ideais da psicanálise, de como a psicanálise não pode ser regida por ideais, não pode ser regida pelos ideais da genitalidade, por exemplo, né? Da potência genital e tal. Quem está querendo falar aí? Oi, Euler, diga. Não, tem muito a ver com a ideia do Freud de progresso, né? De que existiria um estágio final que seria assim o ômega, né, da história, né? O Freud tinha uma ideia de progresso civilizatório também, de que a razão, porque o Lacan não acredita, né, nessa história de progresso, nem o Foucault, mas o Freud acredita, né? Tem umas cartas, né? Obviamente, porque o Freud viveu no entre guerras e ele fica totalmente desiludido. Mas, assim, a ideia da supremacia da razão, de que seres dotados de razão, de uma consciência mais refinada, são seres mais poderosos, às vezes ficava meio, assim, implícita no Freud, não sei. Ele tem uma ideia, que se vocês lembrem que nos 3 ensaios ele está brigando com os sexólogos do século XIX. O Ebbinghaus, o Krafft-Ebing, aqueles caras lá, que ele está, inclusive, detonando esses caras. Por exemplo, ele está acabando com a ideia de que a sexualidade serviria para preservar a espécie. Ele acaba com essa ideia, né? Falando exatamente do prazer, das preliminares e tal. Mas, por outro lado, paradoxalmente e contraditoriamente, ele sustenta a ideia de uma primazia genital, né? De que a sexualidade infantil, perverso polimorfa, precisaria ter uma primazia, seria importante ter uma primazia genital. Essa primazia genital, o Lacan detona. Né? O Lacan inclusive, as patologias vêm da regressão, né? Que é uma ideia dialética essa. A regressão, a fase oral causou não sei o quê, que é uma coisa problemática, porque há muito tempo foi conservada, porque só existe regressão porque ele acredita nesse sentido de progressão. Né? Mas essa teoria da libido, ela é muito mais do Abraham do que do Freud. O Freud, até se você ver os 3 ensaios, ele tem uma série de rodapés. Essa história das fases, fase oral, fase anal, fase fálica e etc., elas são construídas, são apresentadas para o Freud, praticamente todas em rodapé dos 3 ensaios. São notas de rodapé. Foi o texto mais modificado do Freud, né? Então, Freud vai acrescentando rodapés nos 3 ensaios e acrescentando essa história de teoria da fase oral, fase anal e etc. Mas quem realmente desenvolveu essa teoria da libido, inclusive com essa história da regressão e tal, e etc., foi o Abraham, que tem um livro chamado Teoria da Libido. Né? Tudo bem que o Freud não propriamente discordou, né? Diga aí, Márcio. 2 coisinhas, assim. Uma, eu queria indicar um documentário muito, muito bom. Ele está inteiro no YouTube, legendado, ótima qualidade. Se chama O Século do Self, The Century of the Self, do Adam Curtis. São 4 episódios. Ele trata da entrada da psicanálise nos Estados Unidos. Então, o primeiro episódio é sobre o Edouard Bernet, o sobrinho da Marta, né, que inventou a profissão de relações públicas, e o segundo é sobre a Anna Freud. É sensacional, é muito complicado o que ela faz, muito problemático, né? Uma psicanálise, uma pedoanálise, enfim, né? Tentar usar a psicanálise para educar crianças e evitar neuroses, e, enfim, foi uma catástrofe total. Eu queria, na verdade, fazer uma perguntinha que eu acho que tem tudo a ver com a discussão, que era essa história de barrar homossexual, de ser analista. Eu não consigo entender, realmente não consigo. Qual é o critério? Qual é o argumento, né? É que eles não são
analisados, é isso? Se ele é homossexual é porque ele tem algum... Enfim, é cura gay? O que é, né? Qual é o argumento que justifique que alguém seja impedido de começar uma formação psicanalítica por causa da sua orientação sexual? Ou é só conservadorismo mesmo? Enfim. Eu poderia em princípio... responder, assim. Não sei se... Enfim, oi, diga, Euler. Manda, Euler. Eu acho que existe, obviamente, uma razão preconceituosa da época, né? Lógico que esse critério... Mas existe uma razão da recusa, da ausência de pênis na mulher mesmo, teórica, fantasmagórica, no sentido de que a fantasia do homossexual seria a fantasia de que a mulher tem o pênis. Portanto, o homossexual seria alguém que não seria analisado da maneira correta, entre aspas, né, entre mil aspas, justamente porque ele não conseguiu ascender à ideia de que há uma diferença sexual no plano genital. Então, apesar dele não fazer uma recusa que o perverso faz, colocando o falo como objeto de fetiche, ele faz uma recusa no plano imaginário, no sentido de escolher um homem e não uma mulher, porque fez uma recusa da diferença sexual. Mas então, aí, nessa concepção, dá a impressão de que existe um essencialismo. Ou seja, todo homossexual é um perverso, todo homossexual está nessa estrutura. Eu não sei se eu respondi certo, professor, mas eu acho que tem essa questão teórica aí. Não, é porque eu acho que tem exatamente essa dificuldade de tomar a diferença sexual como sendo do âmbito lógico, que não por acaso a gente começou falando da sexuação. E essa ideia que, obviamente, Lacan só foi desenvolver na década de 70, né? A gente também tem que dar esse desconto. Mas, de todo modo, o Freud já sabia de que isso era uma questão lógica. Por mais que ele tivesse preso a uma certa condição anatômica da genitalidade, ele também já sabia, de uma certa forma, com a própria ideia de falo, como eu disse para vocês, né, que o falo apareceu para Freud só em 33, ou foi 31, no texto da Organização Genital Infantil, que antes disso ele falava de pênis, né, de anatomia mesmo e tal, as consequências anatômicas entre os sexos e tal, da distinção anatômica entre os sexos, etc. Então, se constituiu uma teoria sobre a homossexualidade na psicanálise, freudiana e pós-freudiana, de que a homossexualidade ela faria o que o Freud chama de uma Verleugnung, né? De uma desmentido da castração e da diferença sexual. E isso implicaria uma certa condição narcísica do homossexual, né? Porque, por exemplo, o pênis poderia se apresentar como um fetiche. Então, assim, tem uma série de teorizações sobre isso, que são teorizações muito complicadas, porque você teria que imaginar, por exemplo, que a pergunta que você pode fazer, por exemplo, é se os heterossexuais não podem ser perversos. Entende? Ao contrário, fazendo uma inversão. Então, tem uma teorização. Professor. Oi. Eu queria só perguntar rapidamente a diferença entre o desmentido e a denegação. Veja, o desmentido é um mecanismo que implica realmente um não querer saber da diferença sexual, é o mecanismo da perversão, é a Verleugnung, tá? Pelo menos é como o Lacan propôs traduzir, né? A denegação é um mecanismo que é um mecanismo de linguagem que é absolutamente comum para todo mundo, não é um mecanismo, não é a mesma coisa do mecanismo da linguagem. É aquele mecanismo que o Freud conta lá do paciente que sonha com uma velha e diz, você vai dizer que é minha mãe, mas não é a minha mãe. Aí o Freud diz, bom, eu não disse nada, ele que associou com a mãe, então é a mãe, né? É uma denegação, né? Não é um mecanismo que diz respeito a um desmentido da diferença sexual, não é? Então, isso é diferente, por exemplo, estruturalmente, porque o desmentido, por exemplo, da castração, ele não precisa ser um desmentido da diferença anatômica.
Essa é uma questão, né? O desmentido, e aí é onde entra o tal do objeto A em Lacan. O desmentido da castração é um desmentido de um pedaço do corpo que cai. Não é necessariamente a diferença anatômica, porque a questão é lógica, ela não é anatômica. Exato, esse artigo, o Alan está lembrando desse artigo meu que eu coloquei para vocês, sobre a diferença, sobre a Verneinung do Freud. Então, veja bem, quando você logiciza a coisa, você entende qual é o equívoco. O equívoco é exatamente você achar que desmentir a diferença sexual é desmentir a diferença anatômica. Que, por exemplo, o homossexual seria alguém que, por ter uma relação com outro homem, desmente a relação, a diferença anatômica. Veja que não é isso. Desmentir a diferença sexual é desmentir a diferença no outro, é desmentir a implicação que tem você perder um pedaço do corpo, que é o tal do objeto A, ou perder um pedaço de gozo. Entende? Que é isso que o Quinet está chamando aqui de eteridade, que é essa relação de diferença com o outro. É uma questão que está vinculada a essa diferença que Lacan faz na teoria do gozo, né? Que é, na perversão, o sujeito está vinculado ao gozo do outro. Como diz Lacan, ele é um instrumento do gozo do outro. Que é mais ou menos o que faz o Bolsonaro, né? Quer dizer, o Bolsonaro... a gente tem um capítulo, eu e a Alice, não sei se a Alice está aí, desse último livro que foi publicado, e, se eu não me engano, eu digo isso lá, que quando o Bolsonaro vai lá no impeachment da Dilma e elogia o pior torturador da paróquia, né, o pior torturador da ditadura, ele faz todo mundo gozar. Ele se coloca na posição de instrumento do gozo do outro e faz todo mundo gozar, no sentido de que fica todo mundo com asco. Porque gozo, lembre-se que gozo em psicanálise não é prazer. Você achar aquilo absurdo, né, sentir asco por ele, pelo aquele elogio, e ainda diz, o Ustra que foi o terror de Dilma Rousseff, ainda afirmar esse tipo de coisa, é você se colocar na posição de ser o instrumento do gozo do outro. Então, bom, enfim, o que a gente não dá para a gente ficar teorizando sobre essas questões ligadas à perversão. Mas, sim, para questionar, porque foi exatamente isso que aconteceu, né, Márcio? Se criou essa ideia de que, por exemplo, o homossexual estaria no campo da perversão, porque faria um desmentido da castração e da diferença sexual, e, consequentemente, ficaria numa posição de um narcisismo muito complicado, um narcisismo primário, não é? Ali. O que, obviamente, não é verdade. Não sei quantos de vocês atendem, mas quem atende, eu atendo vários pacientes homossexuais, sejam homens, sejam mulheres, e não é isso que você encontra. Não é isso. O sujeito está assim, aliás, alguns são muito bem submetidos à lei, à castração, e funcionam ali direitinho e tal, e às vezes até demais, né? Então não necessariamente, não é a homossexualidade que indica a perversão. A perversão é de outra ordem, não é? Você está querendo falar, Larissa? Oi. Rapidamente, porque assim, a gente começou vendo a questão da sexuação, e depois da gente ter falado sobre os dois lados, sobre o fálico, o não todo fálico, me deu a impressão de que, depois daquelas suposições lacanianas, se entende que estrutura não depende de posição sexual. Exatamente. Eu estava justamente lendo um dia desse os 3 ensaios, e aí eu vejo que realmente ele fala, tá ali muito no começo, e fica algumas coisas confusas. No começo, se fazia um direcionamento de orientação sexual e estrutura, se acreditava que a orientação sexual dependia de uma estrutura, e só Lacan vai estruturar uma teoria que quebra isso. Então, a gente tem, de 1905 até o belo dia que o Lacan decidiu falar sobre as tábuas da sexuação,
esse colamento entre estrutura perversa com a homossexualidade? É isso? É, exatamente. Aí vem minha outra pergunta. E os que falam de não ter gênero, que estão fora do gênero, ou que são intersexo, o pessoal que fala que é menine, fica solto assim, tipo, esse povo fica como? Sei nem o que eu estou perguntando, que eu realmente compreendo que existe o respeito, mas teoricamente eu não consigo nem saber para onde é que vai, assim. Então, veja bem, o que a gente tem depois do Lacan e dos matemas da sexuação e do nobo-romeano e da teoria do gozo em Lacan, a clínica passou a ser uma clínica do gozo. Entende? A pergunta não é mais se o sujeito é neurótico, psicótico ou perverso, por mais que você possa situar isso, por exemplo, no nó. A pergunta clínica que você tem que fazer é como é que o sujeito goza. É como é que essa posição de gozo se apresenta na clínica. E daí a importância do nó, né? Do nó borromeano. Porque o sujeito pode estar tomado pelo gozo do outro, ou... Porque, por exemplo, se você percebe nos matemas da sexuação, por exemplo, aquele que a gente viu aqui, se você for situar a perversão, você tem que situar a perversão do lado masculino, do lado todo fálico. Entende? Porque a perversão, ele quer exatamente, não quer saber do buraco. Ele não é que ele não quer saber da vagina, ele não quer saber do buraco. Tudo bem que a vagina é um buraco, olha lá. Mas o perverso, ele, onde deveria haver um buraco, ele coloca um fetiche. Entende? Um pênis pode ser um fetiche? Pode. Mas não é certo que o pênis, na relação homossexual, seja um fetiche. Porque, por exemplo, ele não é necessariamente um fetiche para uma mulher. Professor, seria o não aceitar a incompletude. Exatamente. Exatamente. O todo fálico, o perverso, ele é todo sexual e é todo fálico. É aquele que crê que a relação sexual existe. Entende? E não é por acaso que o Lacan diz isso, de que os homens procuram uma mulher como um perverso. Professor? Claro. Não necessariamente, né? Só um minuto, ele. Então, procurar uma mulher como um perverso não quer dizer que os homens sejam perversos, mas que a fantasia sexual sempre é para todo mundo. Entende? Porque a fantasia sexual acredita na relação sexual. Entende? Agora, o neurótico sabe que a relação sexual não existe. Ele não fica militando em torno de que a relação sexual existe. Entende? Como faz o perverso. O perverso é um militante da completude. E não são os homossexuais, não necessariamente são assim, né? Porque você tem muito heterossexual fazendo isso. Diga, Euler. Não, eu ia falar que todo sistema totalitário faz uma recusa do inconsciente, né? É um tipo de identificação que não abre espaço para a diferença. Então, faz uma recusa do inconsciente, né? Todo mundo tem que ser igual, viril. Viril não, né? Todo mundo tem que ser igual, potente, fechado, com um líder, né? Um tipo de identificação. Tipo de masculinidade, um tipo de feminilidade, uma recusa do inconsciente. Ideais. Exatamente. Veja que o Lacan, quando ele vai falar disso, que o Euler estava comentando, ele faz uma brincadeira, mais uma das brincadeiras fonológicas que o Lacan vai chamar a perversion, em francês, de perversion, ou seja, em francês, né, perra é pai. Então, é como se fosse a versão do pai, esse pai originário, que é o pai do gozo, não é? Que institui uma perversão. Né? Quer dizer, que é um pouco isso que o Euler estava dizendo, né? Essa ideia de uma virilidade toda, né? De a ideia... Eu estou assistindo uma série que eu recomendo para vocês, que é muito interessante, que se chama O Homem do Castelo Alto, eu acho. Não sei se conhecem. Tem no Amazon Prime. Que é uma suposição ficcional, obviamente, se os nazistas tivessem ganho a guerra.
é muito interessante, a perversion dos nazistas, não é? Da ideia totalitária. E é muito curioso. E tem um babado aí obscuro na série que eu ainda não saquei, mas, enfim, não vou dar spoiler. Se quiserem assistir, assistam, muito bem produzido, muito interessante. Como ali pela década de 60, como se logo depois da guerra, com o mundo tomado pela ideologia nazista. Muito interessante, né? Bom, gente, vamos parar por aqui, né? Vou interromper aqui a gravação.